pessoa nascer de novo, tem que confessar, tem que mudar de vida. E glória a Deus. Agora, João 22, capítulo 22 e versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Tinha marcado todinho. Evangelho do João. Escrevi errado. Não é Evangelho do João. Amigo, lá vamos puxar. João 8, 32. Todo mundo sabe esse João 8, 32. Glória a Deus nas alturas. João 8 e 32. Deus seja louvado em tudo, irmãos. Deus é maravilhoso. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a palavra de Deus, ele perdoa, mas não se junta com aqueles que estão ao lado das trevas. Muitas vezes eu esperei que o Lula confessasse o seu pecado, o seu crime, mas ele não assume. Ele diz sempre inocente. Deus vê tudo isso. E ele não será eleito por causa disso. Eu, pastor Sererê, todos e alguns pastores, perdoaria e votaria nele, se ele for humilde a confessasse o seu pecado e o seu crime. Só que nunca ele ia fazer isso. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele fala assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitoso para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Irmãos, todos nós conhecemos a palavra de Deus, pode neste momento agora nos inspirar, nos ensinar como devemos se posicionar durante a política, contra aquelas palavras ditas contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja. A igreja, os pastores, nunca pode apoiar aquelas pessoas que quer trabalhar que quer trabalhar em favor do aborto, que quer trabalhar contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra os pastores, contra os padres, em favor do aborto, contra a vida. Independente que foi, já falei, a criança tem que nascer, mas Lula, ele defende o aborto, tá? E ele defende o casamento homoafetivo, ideologia gênero. Ele quer defender, ele defende, né, os bandidos que estão na cadeia, os criminosos que estão na cadeia. Irmãos, nunca poderemos aceitar isso. Nós, líderes indígenas verdadeiros, líderes pastores, líderes, né, o cristão, né, os padres, nós não podemos apoiar aquele padre, aquele pastor que está a favor do Lula. Nunca, nunca, tá? E outra coisa, pastor, você, o senhor pastor, o senhor profeta, né, que diz que nós estamos ao lado do irmão Bolsonaro, que é falso profeta. Irmãos, falso profeta é o Senhor. Falso profeta apoia, né, toda a distorção da palavra de Deus para estar ao lado do Lula. É criminoso, defende aborto, defende o assassinato das crianças no ventre das leis, né, no ventre da mãe, no ventre da mãe. A lei colocada por Jesus, a palavra de Deus pregado pelo Jeremias, né? Capítulo
capítulo 1, versículo 5, e ele fala, eu te conheci. Antes você se formar no ventre, na barriga da sua mãe, eu te conheci, né? Eu estou contigo. E enviou o profeta que nasceu, né? Filho do sacerdote. Agora imagina o pastor vai estar apoiando Lula porque Lula, né, alimentou os pobres, mas pobre física, pobre econômica. Jesus disse, né? Bem-aventurado os pobres em espírito. Ô pastor, você que apoia Lula, né? Jesus não disse o pobre financeiro, Jesus não disse pobre alimentos de roupa, Jesus disse pobre em espírito. Então você, pastor, está sendo falso profeta que está apoiando o Lula. Vem se converter, ou seja, vem debater comigo a palavra de Deus, ou seja, se converte, venha orar, tá? Nós queremos eleger o irmão Bolsonaro, por quê? Porque ele simplesmente defende o princípio da palavra de Deus, porque ele simplesmente se junta com os pastores, se junta com os padres, é só isso, contra a mentira, contra a corrupção, né? Contra a criminalidade. Agora eu vou traduzir corrupção, roubar. Deus condena, entendeu? Deus condena os roubadores. Deus condena os criminosos, assassino, homicídio. Lula mandou matar Cécio Daniel. Lula matou todo mundo que estava contra ele, não conseguiu matar só adversário, né? Mas existe várias coisas. Agora me diz uma coisa. O Palocci, delação dele, ele diz que o Lula roubou, conhecia essa roubalheira da Petrobras. Lula sabia, foi condenado pelos 20 juízes, e foi condenado. E agora, Renato Duque, que é diretor do Petrobras, naquela época do governo do Lula e do governo Dilma, disse também que o Lula perguntou no aeroporto, fez uma reunião no aeroporto, escondido, para dizer cadê o dinheiro que foi depositado na Suíça, na conta lá, escondido. Bilhões de dinheiro tirado do Petrobras para depositar na conta do Lula. Lula confessou isso, irmãos? O pastor, você que defende Lula. Lula mentiu. Quem mente, mentiroso é diabo. Jesus disse. E quem mente, o ser humano, igual o Lula mente, ser humano, se torna filho do diabo. Ô diabo Lula, mentiroso. Entendeu? Eu gostaria, como servo de Deus, pastor, em campo missionário, se o Lula pedisse aos meus amigos, povo brasileiro, eu roubei, eu fui preso justamente pela lei, mas me perdoe, porque o povo brasileiro é um povo cristão, que conhece a palavra de Deus, que sabe o importante de perdão, eu ia perdoar e ia votar nele. Mas como o Lula tem um espírito diabólico, continua mentindo, porque sabe o mentiroso comparsa dele, que é o Alexandre de Moraes, que é Barroso, Luiz, não sei o que Barroso, e Rosa Weber, e os outros, a turma, bandido do Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte, que vai descondenar ele. Lula não foi inocentado, foi descondenado, só porque o julgamento em Coritiba, né? Em Paraná, Coritiba, tem que ser julgado aonde ele praticou crime, em Brasília. Só por causa disso, e o processo vai votar tudo inicial. Enquanto isso, a estratégia do ladrão, do bandido, do Suprema Corte, é que Lula venha ser eleito, para dizer, uma vez só, inocentar ele, né? E vai durar, vai tempo para que venha ter
o processo, quando demora 20 anos, não vai ter mais condenação, né? Então é isso, o bandido. Como é que nós, pastores, nós vamos ficar ao lado de uma pessoa que está se posicionando contra a palavra de Deus, contra a pastora, e diz que vai colocar, né, o pastor no devido lugar? Claro, vai colocar realmente no nosso lugar, dentro da palavra de Deus. Nós vamos ficar mais forte na palavra de Deus, porque simplesmente quando a gente fala a verdade, ele vai nos condenar, vai colocar-nos na cadeia. Amém? Paulo e Silas, todos aqueles foram parar na cadeia defendendo a palavra de Deus. E também nós vamos estar presos. Se o Lula for eleito, nós vamos estar presos por amor da palavra de Deus, acusando que o bandido está governando o Brasil, que o bandido foi eleito pelo outro bandido que está ao lado dele, o brasileiro. Você, eleitor, é bandido que vai estar ao lado do Lula, se você votar. O pastor, falso profeta, é você que não conhece a palavra de Deus, né? Para podermos perdoar o Lula, ele tem que confessar o pecado. Ele tem que dizer: me perdoe, eu pequei. Nós assim temos o dever de perdoar o Lula. Mas no momento não. No momento nós vamos estar, né, acusando, né, condenado Lula como servo e profeta de Deus, que é Lula, é das trevas, do Satanás. O espírito do maligno se estabelece no corpo do Lula. Assim também o espírito maligno estabelece, mora, habita no corpo do pastor e falso profeta, falso pastor. Se posiciona contra Lula. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: veio o tempo de Deus em cima dos homens profetas. Veio o tempo de Deus, né, na vida dos ministros de Deus, embaixadores de Deus aqui na terra. A autoridade delegada pelo poder do Espírito Santo em nós. Eu profetizo que o Lula não será eleito, porque ele muitas vezes desafiou a igreja, né? Ele acusou os pastores, mas ele não acusou só os pastores, ele desafiou Deus. Se desafia Deus, Deus desce do céu. Ele faz a montanha mudar de lugar. Ele move todas as coisas. Ele faz milagre. Irmãos, o exército de Deus, o exército celestial, poderá também votar aqui, para que o Lula não venha a ser eleito. E o Lula será derrotado pelo dedo de Deus. E depois das eleições, Lula será castigado. Lula será morto pelo poder de Deus. Aí daquele que mexe o meu ungido de Deus. Porque juntamente com o Lula, o Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, vem se posicionado contra a justiça da terra e do céu, contra o que diz o Espírito, a verdade. O certo nunca errado. O certo nunca errado. O crime nunca é santo, nunca é santa. Crime é sempre maldição. Crime sempre é o pecado. O pecado sempre é crime. Roubar sempre é pecado. Corrupção sempre é pecado. Irmãos pastores, aquele pastor que falou em São Paulo que o Lula alimentou os pobres, distorceu, falso profeta, pede perdão a Deus e Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. Deus vai repreender todos os falsos profetas.
eu quero dizer para os irmãos, Deus tem falado isso em março. Eu tenho sonhado com Deus, eu tenho orado depois do que eu sonhei, o que Deus falou comigo. Deus falou comigo em meu sonho que o Lula perseguiu, Lula tentou oprimir o povo dele. E Deus disse que o Lula usou muitas vezes o nome de Deus. Muitas vezes Lula se comparou com Jesus Cristo. E por isso Deus disse que não será eleito. Lula não será eleito porque para se manifestar o poder de Deus aqui no Brasil, para se manifestar a glória de Deus aqui no Brasil. E depois das eleições, Lula será morto pelo castigo que Deus vai fazer com ele. Deus fará o constrangimento no Lula até a morte. Venha agora o tempo de paz, o tempo de prosperidade, o tempo da bonança, da glória de Deus aqui na terra, e louvor e a Deus será dada somente a Deus. E o louvor e a adoração em espírito e em verdade será feita somente a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que a política, a governabilidade, a reinabilidade tem que ser aqui na terra, para depois vem a glória de Deus, depois vem o juízo. Por isso Jesus, Mateus capítulo 6, 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reinar, venha o teu reino, governar. Como é que Deus vai reinar aqui se eu vou votar no pingunço, no criminoso, no mentiroso, que se posiciona contra a palavra de Deus? Como é que Deus vai reinar aqui? Para reinar, tem que reinar primeiramente através da vida do servo de Deus, dos pastores, dos padres, dos homens de Deus. Para Deus venha se manifestar, Deus derramar a sua bênção aqui na terra. Acorda! Deus abençoe todos em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza, os homens de Deus prevalecerão, a igreja prevalecerá contra as trevas, contra os espíritos satanás que está na vida do petista, que está na vida do PSOL, que está na vida do Lula, do Haddad, do Glendes Rossmann, de toda aquela turma satânica que estão querendo fazer casamento do homem com homem, do casamento a mulher com mulher, que quer matar, assassinar criança no ventre da mãe, que é contra a palavra de Deus. A diferença entre Lula, quero ressaltar, repetir. Lula, tudo bem, alimentou os pobres através dos programas sociais, Bolsa Família, tudo mais, beleza. Só que Lula, juntamente que ele fez esse trabalho, governabilidade, ele também roubou. Aí está fora da palavra de Deus. Jesus, ele, depois de ministrar sermões da montanha, aí depois ele alimentou o povo, e depois fez paralítico andar, multiplicou pão, tudo bem. Mas Jesus não roubou. Jesus não roubou dos pobres. E o Lula roubou. Agora vem o pastor, bandido, falso profeta, vai estar ao lado do Lula, vai argumentar que o Lula alimentou os pobres aqui no Brasil. Pastor, como eu sou pastor e que o senhor também é pastor, mas a diferença entre eu e o Senhor, você é falso profeta. Né? Por um minuto da tua palavra, a manifestação do Espírito do Satanás entrou na boca do Senhor, aí o Senhor é usado pelo Espírito maligno e se tornou falso profeta. A diferença, eu falo a verdade
que o Lula não fez igual Jesus fez. O senhor para de mentir, para de distorcer. Quem falou isso? Esse é falso profeta, pastor. É o pastor de São Paulo. Eu não sei o nome dele, mas ele falou isso assim. Os outros demais pastores. Vem estudar a palavra de Deus. Vem orar. Eu repito. Eu sou pastor Sererê Chavante, servo de Deus, amigo de Jesus Cristo. Se o Lula confessar que ele roubou, se ele dizer que o Antônio Palocci e que os outros, Renato Duque, e eles no delação, ele falar que é amigo dele, que trabalharam junto no governo, na equipe do governo, no ministério, e falar que o Lula sabia, e esse desvio da Petrobras, bilhões de dinheiro, foi feito, aberto na conta do Lula na Suíça, e aí depois Lula sabia que roubou, que desviou dinheiro. Eu, como servo de Deus, amigo de Jesus Cristo, eu ia perdoar. Eu ia dizer, eu ia orar, Senhor, perdoa Lula, eu perdoei também. Eu vou votar para ele, Senhor, me perdoa. Porque ele confessou pecado. O bandido Lula não confessa. O vagabundo Lula não confessa. Mentiroso. Não confessa o seu crime, o seu pecado. Mais de 20 juízes federais condenaram. Agora, vai me dizer que o Lula foi inocentado? Da onde? Da onde? Nós, pastores, somos estudiosos. Estudamos, temos formação jurídica, social, econômica, teológica, da palavra de Deus. Tem pastores, juiz, tem pastores, promotores, tem pastor, advogado, que sabe muito bem. Nós se posicionamos, pastores, que temos ministério, que temos essa autoridade delegado de Deus aqui, que nós temos igreja. Nós queremos apacentar conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, no 2 Timóteo, capítulo 3,16, toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, para retarguir, para corrigir, para condenar. Então, nós estamos se posicionando dentro da palavra de Deus. Aqueles pastores sinceros, pastor Cira Malafaia está de parabéns. O bispo Valdemiro Santiago está de parabéns. Deus abençoe o Senhor. Os outros pastores, o missionário, o pastor R.R. Soares, está de parabéns. Todos os evangélicos pastores que têm princípio da palavra de Deus, que estão de parabéns. Deus abençoe os senhores. Deus abençoe os irmãos da igreja. Aquela igreja, aquela pastora,